Jeremias 48. Encontre aí profeta Jeremias no seu capítulo 48. E Jeremias 48 está levando uma mensagem para uma nação que se chamava Moabe. Ouça isso atentamente, cuidadosamente. Moabe nasceu em Gênesis 19, depois você vê em casa. No Gênesis capítulo 19, Moabe e Amon, eles nasceram, eram dois irmãos. Nasceram através do incesto das filhas de Ló. Logo depois da saída de Sodoma, quando eles estão em uma caverna, as filhas de Ló tramam, dizendo que se não se deitasse com o pai, a descendência finalizaria ali, ou acabaria ali. Então uma combinou com a outra de se deitar com o pai. A mais velha deu vinho para ele e depois se deitou com ele, a ponto, a Bíblia diz que Ló se embriagou tanto nessa feita que ele não se lembrou nem quando deitou e nem quando acordou com a própria filha, a filha mais velha. No outro dia, a filha mais nova. Então desse incesto nasce Moabe e nasce Amon. O tempo passa, se torna uma nação, um povo. E esse povo que nasce aqui no Gênesis 19, ouça isso cuidadosamente para você entender. Esse povo que nasce no Gênesis 19 até alcançou o favor de Deus, porque não é uma coisa tão difícil a graça benevolente de Deus, o favor benevolente ou o favor imerecível. Por quê? Porque a essência do caráter de Deus é amor. Por isso que Deus nos ama, mesmo vivendo nas nossas misérias espirituais, carregando carrapicho em nossa lã. Então Moabe, mesmo assim, alcançou o favor de Deus e se torna uma nação. Eles vão se multiplicando, Moabe e Amon, e passa a ser até inimigo do povo de Deus. Se você ler a história do rei Josafá em Crônicas 20, você vai ver que o rei Josafá, ele não tinha exército para a guerra, ele não tinha soldado, ele não tinha armas. E de repente os filhos de Amon, olha a palavra que está dizendo, e os filhos de Moabe e os da montanha de Seir vieram fazer guerra contra Josafá. E ele temeu e jejuou. Nesse texto onde a Bíblia diz que Josafá, direcionado por Deus, porque Deus diz para ele o seguinte: olha Josafá, você não tem soldados, você não tem armas, você não tem exército. Faz o seguinte, manda os levitas irem na frente dizendo: louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Foi o suficiente para destruir os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os da montanha de Seir. Mas eles iam se multiplicando. Então eles nasceram no Gênesis 19, se tornaram uma nação, viraram inimigo de Deus, viraram as costas para Deus e não se interessaram nas coisas de Deus, não criaram interesse, não tinha paladar, não tinha fome, não tinha sede, não tinha desejo, não tinha anseio, não quiseram, simplesmente isso, não quiseram. E Deus, como um Deus absolutamente educado, vai deixando. Alguém disse esses dias que Jesus deu corda para Judas. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Então Moabe, aconteceu isso com ele. E pode ser a história de alguém aqui em que não tem tanta fome para as coisas de Deus, não tem tanto interesse, tanto apetite para as coisas de Deus, ao ponto de vir para a igreja forçado por alguém que o ama. Talvez tem gente aqui que está aqui porque alguém forçou, mas no interior não tem desejo, não tem fome. É como alguém doente e alguém coloca um prato de comida lindo na mesa, mas ele não tem vontade de comer. E assim é a pessoa que não tem desejo por Deus. Então por isso, olha,
Por isso está escrito, se não me falha a memória, Mateus 7:21, Jesus está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a minha vontade. Ou seja, evangelho não é o que diz, evangelho é o que faz. É a diferença aí. Dizer é fácil, a gente fala. Evangelho não é o que nós falamos, o evangelho é o que nós vivemos. Por isso a maior pregação de um homem é o seu testemunho. Essa é a sua grande mensagem. Porque o seu vizinho está vendo a sua postura como cristão. O seu colega de trabalho, lá na empresa, na escola, consegue discernir se você só fala ou se você faz. O tempo passou para Moabe e não tiveram desejo nas coisas de Deus, não se importaram com as coisas de Deus. Então em Jeremias 48, Jeremias tem uma palavra para Moabe, e a palavra está a partir do versículo 10. Vamos ler. Diz assim a partir do verso 10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E está dizendo ainda, versículo 10: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que preservar a sua espada do sangue. Versículo 11: Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, como o vinho sobre os resíduos, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Versículo 12: mas vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o derramarão e esvaziarão as suas vasilhas e quebrarão os seus jarros. Até aí. Essa é a história de Moabe, um povo que Deus se inclinou a eles, mas eles rejeitaram o favor benevolente. Um povo que Deus criou no coração de poder mudar, abençoar, porque de fato só podemos conquistar coisas boas de Deus. O que emana de Deus para nós não vai nos dar prejuízo nunca, não vai nos prejudicar nunca. Então a ideia de Deus para Moabe é essa. O problema é que Moabe é um tipo de povo de duro serviço, irmãos amados. Esse é o grande problema. Como eu posso identificar um homem, uma mulher de duro serviço? O problema de Moabe é esse. Qual o sentido da pregação, meu querido? A cultura brasileira nos ensina que devemos ler um versículo e a partir daí trabalhar sobre o versículo que lemos. Já falamos sobre isso. A verdade é que Paulo disse: olha, quando eu era menino eu me comportava como menino, mas cresci e deixei as coisas de menino, porque agora eu sou adulto. Paulo está dizendo que quando era menino ele se alimentava do leite, mas ele cresceu, ele precisava de comida sólida. E o que vai trazer um crescimento para nós é uma comida sólida, porque nós já deixamos de ser menina há muito tempo. Agora nós crescemos e precisamos ser talhados, moldados, caprichados, como foi dito pelo pastor Wagner aqui, segundo a palavra do Senhor em Jeremias 18. Se não nos alimentarmos da palavra sólida, que dá trabalho para descer, não alcançaremos uma estrutura que será capaz de nos conduzir até o céu, porque o tempo de menino passou. E a gente gosta muito de mensagem de profecia, de que Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai prosperar, vai te dar um carro, vai te dar uma moto, e vai mudar. Ai Deus, nós gostamos assim, irmão. Mas quando a palavra, ela corta para moldar, para temperar, para fazer crescer, aí é que entra o homem e a mulher de duro serviço. Então o crescimento não chega
até nós. É a história de Moabe no capítulo 10, onde Deus tinha uma obra para eles, mas eles fizeram a obra relaxadamente, de forma negligente. Então Jeremias está dizendo para Moabe: ó, maldito vocês que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Moabe é o tipo que recebe de Deus, mas não faz caso algum, que talvez até começa bem, a ponto do pastor encher os olhos dizendo: chegou um grande obreiro, um trabalhador, uma mulher de seara de obra, mas o tempo vai revelar quem é. Nada melhor do que o tempo para revelar quem é, porque os olhos humanos enganam demais. A gente se engana porque nós vemos o estereótipo, nós não conseguimos enxergar lá no interior, lá dentro. Então, gente grande, que a Bíblia diz que é grande, como Samuel, ele errou olhando para os irmãos de Davi, dizendo: é esse o homem. Deus dizia: não é esse. Viu outro, ele dizia: é esse. Deus dizia: não é esse. Viu outro, ele falava: não, agora é impossível, agora é esse. E Deus dizia: não é esse. Até Deus chamar: para. Você olha a aparência, nós olhamos a aparência. Isso funciona em qualquer área, qualquer lugar. Se você entrar numa loja caprichadinho, bem bonitinho, você tem um atendimento. Conforme você estiver na loja, você é mal atendido. E no mundo cristão, no mundo gospel, nós nos enganamos com o que vemos. O fato é que Moabe tem até o favor de Deus, mas começa relaxado, ou vai fazer a obra de Deus relaxadamente. Então vem a correção. É por isso que para nós cristãos maduros é muito bom a palavra que corrige, uma palavra que exorta, que desperta. E nós somos tão maduros que nós não somos idiotas a ponto de dizer: pregou olhando para mim. Pregou olhando para a igreja, irmãos. Eu sou o primeiro que apanha, porque eu tenho que olhar para mim, para o espelho, e dizer: você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa aprimorar. E eu já disse assim, como prioridade na minha vida, ser um ser humano melhor, tratar melhor o meu próximo, servir melhor. Então não tem essa de pregou olhando muito para mim, porque nós já crescemos, irmão. E nós sabemos muito bem que o que vai dar estrutura para a árvore são as raízes. E quando Jesus pregava para a multidão e todo mundo correu, Jesus falou: idiota. Na outra palavra, ou com outra palavra, Jesus diz: vocês vão ficar ou vão embora? Mas o inteligente diz: claro que nós não vamos embora. Para onde nós iremos? Se todos os caminhos por aí nos levam a ruim, a inferno e morte eterna, só o Senhor tem a palavra de vida. Para onde nós iremos? Mas a palavra era dura, não era mel, não, era dura, porque isso vai formar, vai ampliar a visão, vai te dar estrutura para as marcas do Evangelho, para as guerras, para os embates do Evangelho. Então essa palavra é que vai formar. Então a correção forma, o discipulado, o discípulo ao lado forma o caráter do cristão. Ou você é ou você não é, e fim de papo. Porque o Evangelho não é o que fala, é o que faz. E nós podemos enganar alguém 1 ano, 2 anos, 3, mas uma hora a capa cai. E é por isso que a palavra tem que ser direta, para formar o caráter. Não é para olhar para alguém e dizer: estou pregando para você, estou pregando para o povo de Deus e primeiro para mim. Porque tem gente na igreja que fala bem assim: ó, se brigar comigo eu saio da igreja. O ódio que dá isso. Quer viver folgado. Então o texto está dizendo: quer viver com folga. Maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então é preciso observar se somos um Moabe, porque Deus tem confiado coisas grandes a nós, que acreditou em nós, e nós vamos passando para outro, vamos deixando de lado, vamos abandonando, porque não há prazer nas leis do Senhor, na obra de Deus. Então
versículo 10 já está amaldiçoando, dizendo: é maldito. Ai daquele, alguma tradução, versão está dizendo: ai, esse ai dói. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, sem atenção ou de qualquer jeito. Compromisso com Deus é de qualquer jeito, com a igreja de qualquer jeito, qualquer hora. Quando der eu faço, quando não der, tá bom. Aí Jeremias está dizendo: ai daquele que dói, o ai dói. Maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente, que é aquele que preserva a sua espada do sangue. Olha, e esse final do versículo 10: maldito é aquele que preserva a sua espada do sangue. Ouça isso atentamente, o que a Bíblia quer dizer com isso. Maldito é aquele que preserva a sua espada do sangue. Maldito é aquele que retém a correção, que preserva a correção, a espada, e não corrige. E isso serve para pastor, para pastora, para pai, para mãe, para quem é responsável sobre a vida de alguém. Então aquele que retém, que não corrige, que deixa andar folgado, ele também é maldito. Moabe não tinha líder lá dentro para poder chamar o povo, como Josué chamou o povo em sua última pregação e disse: olha aqui, povo, ó, vocês vão decidir a partir de agora, vocês vão servir a Deus ou a demônios. Aí ele vai dizer: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Moabe não tinha alguém para chamar o povo no canto e apertar e descer o chicote, para dizer que o evangelho é duro, irmão, não é moleza não. Gente que quer alcançar o céu, cheio de moleza, é evangelho, irmão. É perseguição, é calúnia, olha, é mentira que vão falar, é porta que se fecha, é adversidade, é muita coisa que você vai ter que vencer, você vai ter que lutar, você vai ter que romper, é muita calúnia que você vai ter que suportar, é muita coisa que você vai ter que ouvir alguém falar de você, sem o direito de ficar com raiva dessa pessoa, com mágoa dessa pessoa. E eu já falei isso uma vez, porque Paulo está dizendo para isso, para uma igreja. Ele está dizendo que eu estou revestido de entranhas de misericórdia. O que é que Paulo está dizendo? Se você falar mal de mim, se você me perseguir, se você não gostar de mim, eu não consigo te odiar, porque eu estou revestido lá dentro de misericórdia, revestido por dentro. Então Moabe não tinha ninguém para chamar eles no canto e apertar. Então é maldito aquele que preserva. Às vezes é com um filho, às vezes é com a esposa com o filho, um com o outro. Nós temos essa liberdade de corrigir um ou outro, no sentido de dar crescimento. Então no versículo 10, o negócio já começa apertado para Moabe. E no 11 diz assim: Moabe esteve descansado desde a sua mocidade. Meu irmão, o tempo passou para Moabe e não melhoraram em nada, não aprimoraram em nada, não aprenderam em nada. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, desde quando foi gerado, desde o Gênesis 19. Moabe não mudou. Moabe, versículo 11, esteve descansado desde a sua mocidade, não mudou desde quando foi criado. A nossa criação conta a partir do momento que conhecemos a Cristo. O tempo da ignorância vamos esquecer, mas o tempo que conhecemos a Cristo. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, desde pequeno na fé. Nós conhecemos a Cristo e a partir daí conta-se ao nosso crescimento diário. Ou somos então um Moabe que está descansado desde quando conhecemos a Cristo, ou seja, desde quando alguém conheceu a Cristo há 5, a 10, a 15 anos atrás, permanece a mesma coisa. Moabe está descansado desde a sua mocidade. Cresceu no tamanho, no espaço, e nada além do que isso. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, como o vinho sobre os resíduos, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi por exílio. Ouça isso, desde a mocidade, do mesmo jeito, os anos se passaram, não houve crescimento,
não houve maturidade, não houve, mas foram cisternas necessárias, cavernas necessárias, escravidão necessária, cadeia necessária, mercado de escravo necessário. Foi necessário para ele se tornar o segundo homem do Egito. José jamais chegaria ali se não passasse por esses cativeiros, porque Deus sempre quer dar o melhor para nós, não tenha dúvida disso. Mas tem preço para ser pago, irmão. De graça só a salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, 0800, estamos salvos e não somos merecedores. Mas o dom, a autoridade, a graça para conquistar as outras coisas tem preço. Tem exílio, tem cativeiro. O problema é que Moabe sempre foi folgado e nunca quis nada. Nunca quiseram nada. Não foi mudar de vasilha para vasilha. Não conheceu extremos, sempre folgado. E um povo que Deus até sonhou. Pode ser conosco, queridos irmãos. Nós somos falhos, sim. Pode ser conosco, por isso que o despertamento vem para abrir os olhos. Porque a gente vai acomodando ao longo do tempo que passa. Moabe estava acomodado, descansado, desde a mocidade. Quando chega um certo período de cristão, de nome escrito no livro da vida, nós vamos relaxando. E não temos a mesma essência lá do começo. Porque à medida que o tempo vai passando, você vai descansando, você vai repousando, você vai acomodando. E o Evangelho nos orienta que isso é um perigo. É por isso que muita gente boa, muita gente grande aí até, que hoje não são nada, que se tornaram em nada, que não deu em nada, porque o tempo vai passando e o tempo não nos dá vitórias sobre as nossas ignorâncias. O tempo, pelo contrário, são poucos irmãos que sobem o degrau de crescimento, que entende que o mês que vem você tem que estar melhor que hoje, que 2017 que vem aí você tem que estar melhor do que 2016, que 2018 melhor do que... Você está numa crescente, porque a Bíblia está dizendo que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais até chegar dia perfeito. Então nós não podemos perder, nós temos que ganhar. Nós temos que aprender gradativamente. Eu tenho que estar melhor amanhã do que hoje. Mas o tempo não nos favorece, porque a gente vai descansando, relaxando. A gente orava, a gente chorava, a gente buscava, a gente pregava. Nós íamos para o encontro. Nós participávamos de todas as festas. Hoje nós somos mais, porque surgem outras coisas. Moabe esteve, nós não despertamos para isso. O tempo vai passando e a gente vai relaxando. E muitos, o tempo vai passando e não tem a coragem de levantar a mão e dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero me casar com o Senhor, quero um compromisso com o Senhor. Pessoas que gostam da igreja, que gostam do louvor, que gostam da pregação, mas a mão está atada, tem um cadeado, tem uma algema que prende aqui, que basta tão somente. Pessoas que amam o Evangelho, que respeitam a Deus, que respeitam a liderança cristã, mas não tem a capacidade de, na hora do apelo, dizer: Senhor Jesus, escreve meu nome no teu livro, a partir de hoje sou teu. Isso é síndrome de Moabe. O tempo vai passando, irmão, e não age, não toma uma decisão, não muda, é a mesma coisa. Moabe pegou nessas circunstâncias, e a palavra veio, porque uma hora a palavra vem, não tenha dúvida disso. O tempo vai passando, mas uma hora a palavra vem. Deus não se esquece. Uma hora vem, e quando vem dizendo: ai daquele. Ai daquele. Quando vem dizendo ai. Descansado desde a mocidade, não muda em nada. É o contrário da sua vida, glória a Deus, que a sua vida eu sei que você tem crescido em nome de Jesus todos os dias na presença de Deus. O fato é que descansado desde novo, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para cativeiro. Olha o cativeiro que forma. Israel foi tratado ali no deserto, meu querido. Não foi para o cativeiro. Enquanto Moisés vivia sua vida palaciana,
onde estava tudo bem, na casa de Faraó, Deus não encontrou um meio de formar um líder, mas vai tirar ele de lá. 40 anos de palácio, 40 anos de deserto. É a vida palaciana, a vida de folga. É a mesma história de Isaías. Enquanto tinha sua vida palaciana no palácio de Uzias, mas depois que conheceu o outro lado, a vida palaciana é uma vida de folga. Deus quer formar um grande homem de Deus, tira do palácio e leva para o deserto, para moldar, para trabalhar. Moabe não foi para o deserto, para o cativeiro. Não foi, e por isso sempre foram folgados. E por isso não alcançaram o favor de Deus. No versículo 11, esteve descansado como vinho sobre os resíduos, não foi mudado de vasilha. Por isso, e nem foi para o seu cativeiro. É por isso, amados irmãos, que para nós, a gente não quer isso. A gente não quer, mas tem desertos que são necessários. Tem coisas que são necessárias para nós, que tem que acontecer, para formar, para ensinar, para mostrar que o homem de Deus tem que ser homem em todas as áreas, homem e mulher. Por isso que o conselho do pai para o filho, quando ele está morrendo, ele diz: Davi vai aconselhar o seu filho. Por isso ele diz: ser homem, seja homem, homem de Deus, mulher de Deus. Por isso que cativeiro, a gente não quer, deserto, dificuldades, mas Moabe ficou assim porque não teve limites. Se não tivermos limites na nossa história, nós estamos perdidos em tudo, na vida cristã, na doutrina da pregação. Nós somos pregadores do Evangelho. Quantos tem aqui pregadores? Se eu não tiver a minha meta estabelecida, o meu limite, até onde eu posso ficar sem mergulhar nessas páginas, porque se eu relaxar, minha alma me conduz para um lugar que não vai agradar a Deus. Então Moabe não teve limite, foi folgado em tudo. Eu sei que eu tenho que mergulhar nessas páginas, porque isso é a luz que vai clarear o meu caminho e que vai me ensinar, me ajudar a fazer a obra de Deus. Então você precisa ter os seus limites no campo espiritual, na sua chamada ministerial, como marido, como esposa, como filho. Limites nas finanças, meu irmão. Quanta gente endividada diz: esse mês eu não pude dizimar, nem o mês que vem, nem o ano que vem, porque eu estou apertado, porque não cria limite na alma, porque a alma quer comprar tudo, porque os olhos querem comprar tudo, mas não foi para o cativeiro. Enquanto não aprender, sofre. Enquanto não aprender, sofre. Não foi para o cativeiro, não tem o domínio, não alcançou o domínio, não sabe o limite, então acha que vai. E coisas que é necessário acontecer para ensinar. Moabe não teve ensino nenhum, não cresceram, não aprimoraram, não aprenderam, não mudaram, e isso feriu a Deus. E o que é que vai nos fazer crescer? Na inteligência espiritual, na maturidade espiritual, na igreja, para servir o irmão, para servir os pastores, para ser humilde, para ser a toda hora, para servir a Deus se necessário for. Pois não foi para o exílio, não foi para o cativeiro. No versículo 10, não foi mudado de vasilha a vasilha, nem foi por exílio, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Como não passou por esse processo, conservou o seu cheiro desde menino, e o seu sabor não se alterou. Que coisa triste isso, hein? Você vê uma pessoa numa jornada de 30, 40 anos, não mudar em nada, conservar o mesmo cheiro lá no começo, não ter o sabor mudado,
coisa terrível é essa? O que seria capaz de fazer com que um ser humano, na presença de Deus, sofresse esse tipo de coisa? Como uma pessoa passa ao longo dos tempos, dos anos, em uma casa de oração, em uma casa de Deus, e não aprende os desígnios, os princípios bíblicos. E nós erramos em coisas bobas, pecados e erros de menino. Como não passou pelo processo do exílio, do cativeiro, como não foi mudado, como não foi balançado, como não passou na peneira, como sempre descansado e relaxado, o seu cheiro não mudou, o seu sabor continua o mesmo. Ou seja, não foi tomado pelo bom perfume de Cristo. Porque antes de entrar por essas portas, ou ter um compromisso com Deus, nosso cheiro era outro. O nosso cheiro era outro, mas quando o Senhor nos recebeu, que é Ele que tem que nos aceitar, o nosso cheiro mudou. Nós temos o bom perfume de Cristo na nossa vida. Se entramos em algum ambiente, as pessoas vão ter que ver que entrou uma mulher de Deus naquele lugar, que entrou um homem de Deus naquele lugar, pelo seu olhar, irmão, pela sua postura, pelo seu jeito meigo de falar. O seu cheiro mudou, irmão. Você não é mais o mesmo. O seu sabor mudou. Em lugares que eles não te aceitavam, mas quando Cristo te recebeu, colocou em você o caráter dele, e aquele que não te aceitava, eles vão ter que te convidar, porque agora você é alguém muito agradável, porque você tem o bom perfume de Cristo. Moabe não alterou o seu cheiro, o seu sabor, porque não passou pelo processo do discipulado. Palavra boa é palavra que confronta. Essa é a palavra boa, que nos ensina. Devemos ter o coração como a terra boa, que recebe a boa semente. Por que eles viveram assim? Porque não foram aprimorados, não aprimoraram, não tiveram as marcas, não se transformaram e não se converteram. Que coisa triste. Até quando nós seremos um tipo de Moabe, em que só vamos para a igreja se alguém puxar pela perna ou pelo braço? Até quando nós vamos valorizar muito mais o WhatsApp, Facebook, do que uma Bíblia aberta? Até quando? Até quando a nossa fome será só pelas coisas do mundo? Até quando nós vamos dar o resto para Deus, o pior para Deus? Até a palavra chegar, a palavra do ai daqueles. Até quando nós vamos viver assim? Não teve o seu cheiro alterado e o seu sabor se conservou, não mudaram no tempero, no cheiro, na forma, na maneira de ser. Uma pérola, um diamante precisa ser lapidado, e o vaso que quebra, que é refeito ou feito de novo, às vezes dói, mas ele tem que ser quebrado, porque em muitos casos o vaso é duro demais. É muito duro, o coração é muito duro. É uma mente que não entende. O dia de Moabe chegou em Jeremias 48:10. Porque o tempo foi passando e eles achavam que não ia dar em nada. Não dá nada não. Jeremias 48:10 chegou para Moabe dizendo que dá sim. Dá sim. Uma hora vai dar. Não sofreram essa formação, não passaram por essa formação,
não teve o cheiro alterado, conservou o seu sabor, e no 12, mas vem dias, aí irmão, chega, mas vem dias, diz o Senhor, que lhe enviarei derramadores do seu vinho, derramarão o seu vinho e quebrarão os seus jarros, os seus odres, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem como escapar da mão do Todo-Poderoso. Ele disse isso: eu firo, eu mato, eu saro, eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e não há ninguém que escape da minha mão. Não vai nessa que não dá nada não, porque dá. Vem dias, eu tenho medo disso. Ainda que a gente busque, ainda que a gente queira cada vez mais se aproximar do perfil de Cristo, a gente falha. Vem dias. Olha, o grande mistério aqui é que Deus está dizendo através do profeta Jeremias o seguinte: vem dias que eu é Deus que está mandando derramadores, não é diabo não. Vem dias que eu lhes enviarei derramadores, que derramarão o seu vinho e quebrarão os seus vasos, seus odres, seus jarros. É o próprio Deus que se encarrega para enviar eles, para enviar os derramadores do seu vinho. O vinho de Moabe era o vinho da falsa alegria. Então, para Moabe se enxergar mesmo, o vinho tem que ser derramado e os jarros têm que ser quebrados, porque a falsa alegria está repousada nos resíduos, e o vinho de Moabe era a falsa alegria que eles tinham. Vindo os derramadores, derramando o vinho de Moabe e quebrando os seus jarros, eles iriam ver o quanto eles eram falhos com o Criador. Quando a Bíblia diz que vai derramar o vinho, a Bíblia está dizendo que vai acabar com a alegria que eles tinham. A falsa alegria que em muitos casos nós carregamos por aí e achamos que estamos felizes. Você passa nas ruas, vê os bares cheios de pessoas rindo, dando gargalhada e batendo papo. A falsa alegria de Moabe. Vem dias que quebrarão os jarros e que derramarão os vinhos. O fato é que Deus está chamando Moabe para uma posição, para uma decisão, para uma mudança de comportamento, para ver se o sabor muda, se o cheiro muda. Essa é a grande verdade. O fato é que Deus está espremendo Moabe, porque não tem tempo melhor para buscar Deus do que no tempo da guerra, da adversidade. Quando está tudo bem, nós somos o Moabe, mas quando a chapa esquenta, você sabe para onde correr. Você faz até jejum, oração, campanha. O tempo do juízo era assim. Ficava 20, 30 anos de paz, mas o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Toma midianita, toma filisteu. E aí o povo gemia tantos anos, aí o povo se arrependia. O fato é que Deus está chamando Moabe para uma posição. Moabe pode ser eu, você. Moabe pode ser nós. O fato é que Moabe está sendo tratado por Deus. O fato é que, dobre a sua atenção, é que Deus está chamando Moabe à responsa. E Moabe é você, sou eu. Ouça atentamente o que eu vou te falar, porque já vou embora e você vai guardar essa palavra. Moabe somos nós. Se não houver conserto em nós, aplainar nossas veredas, nós seremos reprovados pelo Altíssimo.
E eu não quero pregar para muitos e muitos se salvar e eu perder a minha. E nem quero que você perca a sua. Temos vindo à igreja toda semana. Temos falado muito, mas o evangelho não é o que fala, é o que faz. Somos Moabe, em que Deus estreitou Moabe para uma mudança de vida, de postura, de comportamento, de visão. Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, para você entender isso, que Ele está dizendo que se não houver uma posição, uma postura, está vindo dias aí, vem dias em que Ele enviará os derramadores da nossa falsa alegria, porque em muitos casos nós somos felizes mesmo quando estamos lá fora, quando o dia de culto é dia de luta, é dia de jugo, compromisso, hoje tem culto. Nós estamos apegados às falsas alegrias, mas vem dias que será derramado de nós essas alegrias falsas, e os odres e os jarros serão despedaçados. Deus está te chamando para uma atitude, para uma mudança de vida.